Graças a Deus. Bem-vindos à quinta aula da série Apocalipse. Os sinais evidenciam Jesus vem. Estamos ministrando a quinta aula, um complemento das 70 semanas de Daniel. Falamos na aula anterior que 70 semanas estariam determinadas para ocorrer, para acontecer na vida de Israel, sobre este povo, sobre esta cidade. Portanto, Daniel, capítulo 9, versículo 21 a seguir, encontraremos esse texto. Falamos que essas 70 semanas, elas estariam divididas em 3 etapas. No primeiro momento, o anjo Gabriel diz 7 semanas e sairá a ordem e a restauração da cidade e dos muros. Jerusalém será reedificada. 7 semanas de anos, como já falamos, portanto, 49 anos e isso aconteceu. Depois o anjo diz mais 62 semanas, ou seja, 434 anos, e o Messias será tirado. E de fato, isso aconteceu, já se cumpriu. Então nós temos aí o cumprimento de 69 semanas, faltando, portanto, uma semana, ou seja, 7 anos. Falamos que, com a saída do Messias, essa última semana não se cumpriu. Quando Daniel fala da última semana, ele vai dizer que o povo do príncipe que há de vir destruiria a cidade. E nós sabemos que isso não aconteceu de imediato, após a saída de Jesus. Demoraram pelo menos 30 anos para que o povo, não o príncipe, o povo do príncipe que haveria de vir, destruiria a cidade. Portanto, o povo veio. Os romanos, no ano 70, através do general Tito, fez essa destruição na cidade. E o que Jesus disse a respeito disso? Jesus disse que a cidade seria pisada. Jerusalém será pisada pelos gentios até os tempos dos gentios se completarem. E Jesus disse, desde agora não me vereis mais, até que clame, venha bendito do Senhor. Portanto, essas profecias cumpriram. É o lamento profético de Jesus. Quando ocorre, então, a destruição do templo, a destruição da cidade, no ano 70 depois de Cristo, através do general Tito, e uma dispersão com o imperador romano Adriano, isso em 136, ano 136, então os gentios pisaram literalmente na cidade, pisaram no território de Israel. O cânon já havia fechado um pouquinho antes da invasão dos romanos. Período bíblico, portanto, se fecha. Os gentios entram em Jerusalém, pisam em Jerusalém. Cumpre-se a profecia de Jesus, seus filhos ficarão dispersos. A cidade ficou assolada. Desolações aconteceriam. Tanto é verdade que Vespasiano posteriormente constrói grandes torres. E como se não bastasse, colocou ali um memorial a esse ato, a essa destruição de Jerusalém. O que dizer da grande mesquita de Al-Aqsa, construída no Domo da Rocha, exatamente no Monte Moriá, onde Abraão sacrificaria Isaque e teve aquele encontro glorioso com Deus. É exatamente ali, no Monte Moriá, que 1000 anos depois, Davi prepara toda a estrutura e Salomão edifica o grande templo. Nesse Monte Moriá, onde 1000 anos depois Salomão constrói o grande templo, esse lugar hoje está ocupado pela mesquita de Al-Aqsa, ali no Domo da Rocha. Jerusalém está sem templo, perdeu a sua festa, perdeu
todas as práticas, já que não tem o templo, e dispersos ficaram por todas as partes. Isto nos leva seguramente a afirmar que os gentios pisaram a cidade e os filhos de Israel estão dispersos, até que chegue o dia que clame para que o bendito do Senhor, Jesus, aquele a quem eles transpassaram, venha. Se cumpre também várias profecias nesse momento. Ficou claro pelas aulas anteriores que o lamento profético de Jesus se cumpriu, a diáspora, o tempo dos gentios, portanto, é o que estamos vivendo. Tempo do gentio. Então, sai de cena Israel, sai de cena esse período bíblico profético e entra o período dos gentios. Os gentios pisaram em Jerusalém, estão de posse de Jerusalém, do lugar sagrado, que é o templo. Estamos vivendo a dispensação da graça. Estamos vivendo o período denominado período dos gentios, tempo dos gentios. Paulo ele vai falar de uma forma brilhante acerca disso, ele vai trazer à luz esse momento quando nós observamos Romanos capítulo 11. Paulo vai dizer, não ignore, meus irmãos, o endurecimento veio a Israel até que a plenitude dos gentios se completem. Então, estamos vivendo esse período, a plenitude dos gentios. Quando esse período, portanto, encerrar, vem Israel, volta Israel para a sua pátria, cumprindo várias profecias bíblicas. E esse é um período escatológico que ocorreria no princípio das dores. Então, quando Jesus faz esses lamentos proféticos acerca do templo, acerca da cidade, retomando a profecia de Daniel falando sobre a assolação, Daniel, quando cita a última semana, a 70ª semana, ele fala do povo que viria, que destruiria a cidade, portanto, o povo do príncipe que há de vir. E quando cita o príncipe, ele diz que nessa última semana, quando ele faz menção da última semana, Daniel 9, 26, 27, mais especificamente, ele vai dizer que ele faz uma aliança de 7 anos, ou seja, de uma semana. E no final da semana, ou seja, no meio da semana, rompe com esta aliança. O que está plenamente de acordo com Apocalipse, quando faz citação sobre esse período acerca do anticristo que nós comentaremos posteriormente. Portanto, está cumprido essa etapa do lamento profético sobre o templo e sobre a cidade. Jerusalém foi pisada quando Jesus profetiza de que viria a destruição, que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribada. Quando Jesus sobe, retorna ao Monte das Oliveiras, os discípulos ficam perplexos, estarrecidos com o que Jesus havia dito. Então pergunta para o mestre, mestre, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E é aí que entra o sermão profético. E no sermão profético, Jesus elenca vários períodos, conforme nós já falamos em aulas anteriores. E entre esses períodos, o princípio das dores, que é o assunto da próxima aula, onde nós vamos falar já especificamente sobre os sinais e tomaremos como primeiro sinal, exatamente no princípio das dores, o retorno de Israel à sua pátria. O que isso significa? O que isso quer dizer? Princípio das dores é um período de desencadeamento de profecias, onde também Israel retornaria à sua pátria como uma grande sinalização do tempo do fim. O que vem a ser o princípio das dores?
Jesus, ele faz menção exatamente de uma parturiente. Fala da grávida, fala daquela que está para dar à luz um filho. Em centro obstétrico eu presenciei essa experiência e qualquer mãe poderá falar de forma melhor e mais assegurada. No primeiro momento nós temos as chamadas contrações ritmadas. O período de parto ele pode demorar de 12 a 24 horas, em torno disso. Então começa com essas contrações ritmadas, uma duração de 1 minuto aproximadamente, de dor. E a cada 5 minutos isso repete. Depois isso vai ficando mais constante quando passa para a dilatação do colo de útero. E depois termina com o rompimento da bolsa. Então, vai havendo uma frequência gradativa, dores mais intensas e mais sequenciais. Trabalho de parto. Jesus faz uma analogia acerca do tempo do fim, falando sobre o princípio das dores, como uma mulher, como uma gestante, uma parturiente, como alguém que está para dar à luz a um filho. Então Jesus faz essa analogia e ele diz que seria como as dores de parto, aquela que está para dar à luz. Em outras palavras, as dores se intensificariam e essas dores seriam cada vez maiores, mais constantes, até que chegaria o fim. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, usado por Deus, ele vai dizer: a terra hoje geme, com dores, como que de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, dores de parto, até chegar o momento da dor propriamente dita, em que a terra dá a Cristo, dá a Deus os seus filhos, aqueles que com ele têm aliança. Próxima aula, falaremos sobre o retorno de Israel e então entraremos nos sinais propriamente dito. Peço desculpa àqueles que não têm uma boa familiaridade com as profecias bíblicas, mas se for necessário, essas ministrações teológicas. Mas agora adentraremos em um assunto mais da realidade do dia a dia, sinais que estão diante de nós. A propósito, Jesus vem? É chegado o tempo do fim? Os acontecimentos mostram, apontam, sinalizam como que um princípio das dores. Israel é o relógio espiritual do planeta. Israel é o grande sinalizador. A figueira que havia de brotar como grande sinal desses acontecimentos futuros. Vamos mostrar, portanto, na próxima aula, que Israel é a figueira que brotou, é esse relógio escatológico. A propósito, Jesus vem? Está perto. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? As pessoas, não apenas no Brasil, mas em toda parte do mundo, perguntam: o que está acontecendo com o mundo? O que será? O que virá? O que vai ser? Não é apenas no Brasil, mas em todas as partes do planeta. Não é por conta da pandemia. A pandemia veio apenas sinalizar, revelar o que já estava patente. Veio apenas evidenciar o que havia para se manifestar, os rumores. E na verdade estamos nesse período latente, esse princípio das dores, e muitas coisas acontecerão, e nós mostraremos à luz 2 sinais profetizados por Jesus, colocando, claro, em consonância com o que estamos vivendo. Portanto, até a 6ª aula, a figueira já brotou.